Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica, trazendo sempre essas reflexões sobre nexos entre espiritualidade, política, educação, sociedade, filosofia, e sempre de maneira crítica, mas de maneira também a resgatar uma espiritualidade saudável, elevada e produtiva para os nossos tempos. Estamos aqui para o canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e para o canal Paz e Bem, onde esse programa é veiculado quase simultaneamente, com algumas horas de diferença. Lembrando sempre também que o mesmo tema que nós falamos aqui está no jornal GGN, algum artigo durante a semana. Então, sempre aqui embaixo existe um link que vocês podem ler um texto sobre o mesmo tema que nós estamos falando, que nós publicamos na mesma semana, geralmente às terças-feiras, e o programa aqui vai vinculado no sexta e no sábado. Mas nas terças nós escrevemos em geral um texto, eu escrevo em geral um texto, que fala sobre o mesmo tema que nós tratamos aqui na nossa conversa do Conexões Espiritualidade Crítica. E hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre a questão das relações, às vezes muito maléficas, às vezes necessárias, às vezes saudáveis, às vezes muito deletérias, entre dinheiro e religião, dinheiro e espiritualidade. Então, sempre houve, né? Nós temos no Velho Testamento lá o culto ao bezerro de ouro, que é aquela coisa emblemática, né? Que as pessoas começaram a cultuar o bezerro de ouro e Moisés se colocou contra, né? Mas nós temos desde sempre, no Oriente, no Ocidente, no Oriente Médio, os templos de luxo, de ouro, os templos exorbitantemente ricos, os sacerdócios organizados tendo muito dinheiro, manejando muito dinheiro. E hoje nós temos no Brasil uma situação em que muitas igrejas neopentecostais, sobretudo, né, fazem uma exploração aberta, descarada da fé, tirando, extraindo, arrancando o dízimo, e muitas vezes muito mais do que o dízimo, né, de pessoas que não têm condições financeiras, em troca de promessas de prosperidade, de empregos bons, de retorno financeiro. E nós temos aí um enriquecimento ilícito, imoral, absurdo de grandes pastores, não vou nem citar nome, no meu artigo eu cito, todo mundo conhece, de chefes de igrejas neopentecostais, que estão riquíssimos, que passam férias nos Estados Unidos, que têm palacetes, que têm mansões, que têm, enfim, um poder não só econômico, como político muito grande. Mas nós não podemos esquecer que a Igreja Católica também sempre teve esse poder, tanto que Lutero, que foi o antecessor, né, de todos esses pastores atuais, porque ele foi quem deflagrou a reforma protestante, ele se opôs justamente a essa exploração monetária que a Igreja Católica fazia. Eles vendiam indulgências, que era uma espécie de passaporte para o céu, e o Lutero se colocou contra isso, justamente aqueles que hoje se dizem herdeiros de Lutero, né, fazem a mesma coisa que a Igreja Católica fazia 500 anos atrás. Né? E hoje nós temos um Papa, pela primeira vez, que se opôs contundentemente, explicitamente, ao poderio econômico da Igreja. Porque a Igreja tem bancos, tem aqueles palácios, igrejas riquíssimas no mundo inteiro, né? Mas o Papa Francisco, que adotou o nome Francisco, justamente porque Francisco de Assis foi alguém que se opôs a esta riqueza da igreja, que se opôs ao abuso monetário financeiro da igreja em relação aos fiéis. Ele se despojou de tudo, ele foi viver na mais absoluta pobreza, mostrando o desprendimento e mostrando que a aplicação das ideias, da vivência e do exemplo de Jesus seria o absoluto desprendimento, o absoluto desapego.
E justamente o Papa Francisco adotou o nome de Francisco, o primeiro Papa em toda a história que adotou o nome de Francisco, sendo que ele não era franciscano, ele era jesuíta, mas adotou justamente como um sinal dessa simplicidade. Não foi morar no Palácio do Vaticano, se veste de maneira mais simples, não senta em trono, enfim, ele deu esse passo importante na igreja de despojamento, mostrando que o desprendimento das coisas materiais é essencial na filosofia cristã, na proposta de Jesus, na mensagem de Jesus. Então, vejam, o que acontece? Em todos os tempos nós tivemos essa dicotomia, como há em todos os assuntos dentro das religiões, né? Mas nesse sentido financeiro, monetário, do ouro, do luxo, nós tivemos sempre poderes instituídos, desde os templos de ouro na Índia, né, até o Vaticano, né, até hoje o Templo de Salomão em São Paulo, né, tivemos sempre essas construções, tanto físicas quanto hierárquicas, né, de exercício de poder monetário e de opressão do povo, de exploração do povo, e inclusive de conluio com o poder instituído, com o poder estatal, né? Muitas vezes até tomando não só parte, como fazendo, se sobrepondo ao poder estatal. Na Idade Média, por exemplo, né, na Europa, eram os papas que coroavam os reis. Né? Os reis precisavam do aval da igreja para serem coroados. Então, sempre houve este abuso, esta estruturação religiosa, e ao mesmo tempo houve pessoas como Buda, como Francisco de Assis, como o próprio Jesus, que falava eu não tenho onde encostar a cabeça e caminhava descalço pelos caminhos da Galileia, nasceu de um carpinteiro, convocou pescadores e pessoas simples do povo para segui-lo, né? Francisco de Assis, que abandonou toda a riqueza do pai para se dedicar aos leprosos, aos pobres e viver com eles. Siddhartha Gautama, Buda, que abandonou, que era um príncipe, filho de um rei poderoso, abandonou o palácio e foi viver também de maneira desapegada, simples, para trazer sua mensagem búdica, né, de libertação do apego, né, do sofrimento, da morte. Então, nós tivemos sempre. Confúcio também foi alguém que caminhou pelas ruas da China, ensinando aos discípulos, sem participar dos poderes instituídos, né? Aliás, ele era alguém que criticava, inclusive, esses poderes, embora depois o confucionismo, como também o catolicismo, como também todos, se tornaram estruturantes do próprio Estado chinês, no caso da China o confucionismo, no caso do budismo também, em vários países orientais. Então, nós temos sempre essa dicotomia, aqueles que exemplificam, aqueles que ensinam, aqueles que mostram que a essência da mensagem espiritual que trazem, né, é o desapego, é o desprendimento, porque nós estamos aqui de passagem, porque nós somos peregrinos, porque nós temos uma dimensão espiritual e porque nós temos que ser igualitários, temos que nos colocar do lado daqueles que menos têm e não daqueles que mais têm e exploram os que menos têm. Então, esta é a mensagem real do profundo das religiões, do profundo das espiritualidades, mas não é a atuação das instituições. No entanto, a grande pergunta que a gente propõe aqui é a seguinte: por que as pessoas aderem a isso? Por que o povo se deixa hipnotizar? Por que as pessoas arrancam da bolsa, do salário minguadíssimo que receberam, né, para dar 10% para o pastor, ou até mais, para dar uma doação para a igreja, quando o pastor está nadando em dinheiro, muitas vezes? Né? Vejam, é por causa também de uma mentalidade popular de enxergar a religiosidade, de enxergar as divindades, seja Deus, seja Jesus, seja Buda, seja os orixás, seja quem for, né? De enxergar essa relação como uma barganha. Eu te dou aqui, você me devolve. Né?
Quer dizer, a ideia Deus é fiel. O que significa Deus é fiel? Nós aqui temos que ser fiéis a Deus, ou a nossos princípios éticos. Né? Deus, que é a suprema inteligência do universo, não tem essa coisa humana de fidelidade, mas é dentro desse espírito de barganha. É fiel porque se eu dou, ele me devolve. Se eu faço a minha parte, ele me dá graça. Gente, graça é de graça. Graça não é paga, não é conquistada. Deus não precisa de dinheiro. Né? Ou seja, nós precisamos acabar com essa relação de barganha com o mundo espiritual, querendo sempre algo em troca. Então, que pode ser dinheiro, mas às vezes pode ser um sacrifício, uma promessa. Vou subir ajoelhada na igreja e ralar todo o meu joelho. Ou seja, como se Deus se satisfizesse com o nosso sofrimento, uma relação masoquista e uma projeção de Deus como um sádico que quer nosso sofrimento, ou com alguém como um ambicioso que quer o nosso dinheiro. Deus é espírito puro, Deus a gente nem compreende o que é, sabemos que é amor infinito, pensamos, sentimos que é amor infinito, mas não que vai se sujeitar a essas barganhas infantis, né? E nós queremos um carro, nós queremos um emprego, nós queremos, ou seja, dentro dessa ideia de teologia da prosperidade. Então, precisamos nos desligar disso, entender que a essência da espiritualidade, a essência das religiões, dos grandes líderes, de um Gandhi, né, de um Martin Luther King, é a renúncia aos bens terrenos, é a simplicidade, é o desapego, é o desprendimento, é a doação ao outro, é a fraternidade, é a igualdade entre todos, e não o exercício do poder econômico de uns em cima de muitos, que se submetem, que se hipnotizam e que acabam se perdendo nesta fé fanatizada, sem conteúdo espiritual de fato, né? Porque tudo isso é uma máscara. Quando a gente comercializa a fé, quando a gente comercializa a divindade, nós estamos falsificando a religião, nós estamos tornando tudo isso uma absoluta farsa. Agora, vejam bem, não é possível também, por outro lado, a gente constituir uma comunidade, né? Fazer um livro, fazer qualquer coisa, ler livros religiosos, ou constituir uma comunidade de ajuda ao próximo, ou mesmo um lugar para se reunir e orar, enfim, sem algum tipo de bem material, de dinheiro, porque nós vivemos no mundo capitalista e tudo é pago. Se a gente tem um salão para as pessoas se reunirem, para orarem ou para fazerem uma sessão espírita ou qualquer coisa, esse salão tem que ser alugado, alguém tem que ceder, enfim. Então, às vezes, e muitas vezes, e para fazer qualquer coisa no mundo, mesmo digamos assim, os empreendimentos de esquerda, para ter um partido, para ter um centro social, para ter uma editora, tudo isso precisa de um capital, né? Mas que esse capital seja coletivo, que seja transparente, que seja compartilhado, que não venha da exploração do outro, mas que seja de alguma coisa espontaneamente doada por aqueles que podem, né? Enfim, dentro de uma transparência como dizem que era no começo ali da comunidade cristã, nos primeiros anos da comunidade cristã, onde todos partilhavam tudo, onde tudo era transparente, onde aqueles que adentravam doavam seus bens e participavam da comunidade. Então, nós precisamos resgatar essa ideia comunitária, mas é uma ideia horizontal, não é hierárquica, de sacerdotes que exploram, mas de todos que colaboram equitativamente, transparentemente. Quem não pode colaborar, não colabora, recebe, e assim é, né? Então, nós precisamos pensar que, sim, infelizmente, neste mundo em que tudo é pago, tudo, quase para a gente respirar tem que pagar, né? Então, nós precisamos de algum dinheiro para movimentar ideias. Porém, esse dinheiro tem que ser usado e tem que ser posto e tem que ser conquistado da maneira mais transparente, honesta e não lucrativa possível, né? É isso. Então, ficamos por aqui nessa nossa reflexão de hoje. Voltamos na semana que vem e leiam o nosso artigo aqui do GGN, que está no link abaixo. Um grande abraço a todos e todas.